E aí, pessoal da Loteca, vamos lá, colegas, amigos. Loteca 1033, eu particularmente não fui muito bem na 1032, mas é aquilo que eu falo para vocês toda hora aqui, né? Esse aqui é meu jogo, eu jogo mesmo de verdade e não dá só para arriscar em favoritos. Se quiser brincar, tem que tentar achar aí as surpresas e as zebras. Na última eu não fui muito bem, mas vamos lá. Se quiser fazer bastante ponto, vai sempre nos favoritos aí, vocês vão fazer 10 pontos, 11 pontos. E se uma hora ganhar e der todos os favoritos aí, que eu já fiz duas vezes de 14 pontos e uma de 13, e aí você acaba ganhando com mais 1.000 pessoas e dá R$ 100. Então não sei se vale a pena, tá bom? Eu jogo para ganhar aqui e esse aqui é meu jogo, eu não tô aqui para likes e não sou youtuber, não sou nada, sou só um jogador aqui tentando passar para vocês aqui algumas dicas e sugestões, tá bom? Pra vocês irem tentarem melhor que eu. Mas bora lá, Loteca 1033. Tem rodada agora esse meio de semana, tá? Quase todo mundo joga, mas eu gosto de jogar antes, tá bom? Não gosto de me influenciar por causa de um único jogo aqui, não. Então eu tô indo aqui de Palmeiras e Santos, jogo 1. Palmeiras tem 2 vitórias, 2 empates. E em casa são 2 empates. Estava poupando o elenco para encarar o Flamengo. Valeu a pena, né? Já que foi o campeão da Supercopa. Pega o Santos, que em 5 jogos só venceu um jogo, com 3 empates e uma derrota. Jogando fora tem um empate. Em 1-1 contra o São Bernardo. E uma derrota para o Guarani, por 2-0. Se o Palmeiras jogar aí 50% que jogou contra o Flamengo, ganha esse jogo fácil, tá? Mas não dá para dispensar uma zebra não, tá? Eu tô indo de seco no Palmeiras. Quiser buscar uma surpresa aí, esse empatezinho aqui pode ser uma boa. Não acredito que o Santos vença, não. Jogo 2, Guarani e Bragantino. Jogo para triplo, né? O Guarani pode ganhar, pode dar um empate, o Bragantino pode ganhar. O Guarani aqui tem uma vitória, um empate, 3 derrotas. Jogando em casa ainda não perdeu. Venceu o Santos por 2-0 e empatou em 0-0 com o Ituano. O Bragantino tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Fora de casa ele empatou com o São Bernardo em 1-1 e perdeu de 3-0 para a Portuguesa. Então o Bragantino não está sendo um bom visitante não. Tá, eu vou aqui de um duplo fixo nos 16 cartões, tá? Guarani e empate. Não dispensando aqui o Bragantino também não, hein? Jogo 3, Avaí e Figueirense. O Avaí é o quarto colocado, tem 2 vitórias e 2 derrotas. Em casa só fez um jogo e venceu o Camboriú por 3-0. O Figueira é o sexto colocado, tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. Fora de casa só fez um jogo também e empatou em 0-0 com o Concórdia. Os dois times não vão bem, tá? Estão fraquíssimos. Pode dar que isso aqui é um jogo para triplo, mas eu vou arriscar aqui no time da casa o Avaí, um empatezinho. Também estou indo de duplo fixo nos 16 cartões, tá? Jogo 4, América e Cruzeiro. O América tem 2 vitórias, venceu o Vila Nova em casa por 2-1 e goleou o Pouso Alegre fora de casa por 4-0. Cruzeiro venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-1 do Patrocinense e empatou em casa 1-1 contra o Atlético Clube. Também aqui um jogo para triplo, tá? Esse aqui é meu pior palpite aqui, tá? Tô indo de empate seco aqui, tá? Vamos ver no que dá isso aqui. Jogo 5, Ceará e Sampaio Correia. O Ceará na primeira rodada perdeu para o Ferroviária por 3-0, fora de casa. E o Sampaio Correia na primeira rodada venceu em casa o Bahia por 1-0. Os dois times não estão bem nos regionais, tá bom? Mas eu vou aqui arriscar aqui. O Sampaio Correia é um time que sempre me tira da loteca. Ele e o CRB, tá? Quando eu jogo nele, eles perdem. Quando eu vou contra eles, eles ganham. Vou tentar aqui buscar uma zebrinha, tá? O Ceará é absolutamente favorito, creio eu. Eu vou aqui numa zebra e numa surpresa aqui num duplo desdobrado, tá? Jogo 6, Náutico e CRB. O Náutico na primeira rodada venceu fora de casa por 1-0 o Atlético da Bahia. E o CRB começou vencendo em casa por 1-0 o Sergipe. De normal eu iria no Náutico, tá? Mas como eu falei aqui, o CRB sempre gosta de me derrubar. Acho que o Náutico é favorito aí no geral, nas enquetes todas. Eu vou tentar aqui uma zebra e uma surpresa aqui no empate e no CRB aqui. Pode ser que eu me arrependa depois no Sampaio Corrêa, no CRB, mas vou arriscar. Jogo 7, Cascavel e Operário. Cascavel ainda não perdeu, tem 3 vitórias e 2 empates.
Em casa tem uma vitória de 1-0 contra o São Joséense. E o empate 1-1 contra o Cianorte é o terceiro colocado no Campeonato Paranaense. O Operário é o quarto colocado, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Fora de casa perdeu para o Londrina de 3-2 e venceu o São Joséense por 2-1. Ou seja, os dois venceram o São Joséense aqui. Aqui é um jogo bem equilibrado também, não descarto uma vitória do Operário não, mas eu acho que vi um jogo do Cascavel, gostei muito, tá? Achei o Operário mais fraco. Tô indo no time da casa aqui, um empatezinho, desdobrado também. Jogo 8, Tombense e Caldense. A Tombense perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1 e fora de casa perdeu por 3-1 para o Atlético Clube. O Caldense, que empatou em casa 2-2 com o Democrata, e igualzinho a Tombense, também perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Também aqui um jogo perigoso para triplo, só que eu acho que o Tombense é bem favorito, tá? Então aqui eu estou indo de seco no Tombense, mas não descartando a possibilidade de uma surpresa aqui no empate. Jogo 9, Tottenham e Manchester City. O Tottenham é o quinto colocado, em 21 jogos tem 11 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Em casa são 6 vitórias e 4 derrotas, ainda não empatou em casa. O Manchester City é o segundo colocado, em 20 jogos, tem um jogo a menos, tem 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora de casa são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No jogo na casa do Manchester foi 4-2 para o Manchester em cima do Tottenham. Tá? Acho que o Tottenham pode ganhar esse jogo, tá? Tem possibilidades. Mas eu estou indo aqui mais um duplo desdobrado, jogar 8 cartõezinhos no Manchester City e 8 no empate. CSA e Vitória. CSA na primeira rodada empatou em 0-0 no Piauí, contra o Fluminense do Piauí, e no Alagoano tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. Campeonato fraquinho, alagoano, né? Chegou, tá mal o CSA. O Vitória começou em casa empatando por 1-1 contra o Santa Cruz. E o Vitória no Campeonato Baiano tem uma vitória, um empate, 3 derrotas. Tá bem equilibrado os dois nos estaduais deles lá, tá? Mas eu acho que o Vitória é um pouquinho melhor que o CSA. Não descarto aqui a possibilidade de empatezinho e umas zebras se o CSA ganhar, tá? Eu vou de Vitória seco aqui nesse jogo. Corinthians e Botafogo. O Corinthians tem 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vem de vitória boa sobre o São Paulo, grande jogo. Em casa venceu o Guarani e o Água Santa. O Botafogo, em 5 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Fora de casa venceu a Portuguesa e empatou contra o Santo André em 1-1. Também estou indo seco no Corinthians, acho que jogo em casa o Corinthians tem obrigação de ganhar, a pressão da torcida. Se der um empatezinho aqui ou a vitória do Botafogo é zebra para acumular a loteca também. Jogo 12, Ipiranga e Juventude. O Ipiranga no Gauchão tem uma vitória em casa, em cima do Novo Hamburgo 3-1. E um empate fora de casa em 1-1 com São Luís e uma derrota fora de casa contra o Avenida por 1-0. O Juventude está tanto tempo sem perder, ninguém sabe qual foi a última, aliás, sem vencer, ninguém sabe qual foi a última vez que ele venceu, de tanto tempo. No Gauchão, fora de casa, empatou 2-2 com a Inter, e em casa empatou em 1-1 com o São Luís, e fora de casa empatou em 0-0 com o Novo Hamburgo, o jogo foi ontem, tá? Foi um bom jogo, achei que o Juventude podia até ter ganhado o jogo. Por esse jogo de ontem aqui, eu vou ficar com o Juventude, acho que está na hora dele ganhar, fazer uma vitória aí, senão o negócio vai complicar para o Juventude, aí que é capaz até de cair na segunda divisão no Gauchão. E vou no empate aqui também, não descartando a vitória do Ipiranga, tá? Vai ser um jogo bem equilibrado, mas no meu palpite aqui eu vou arriscar o Juventude aqui, considerado até que pode ser uma pequena zebra. Jogo 13, Atlético Paranaense e Curitiba. O Atlético Paranaense está bem, jogando bem, são 5 jogos, 5 vitórias, 2 em casa e 2 fora. Aliás, 2 em casa e 3 fora. O Curitiba tem 4 vitórias e um empate. Fora são 2 vitórias. Vai ser um jogo bem equilibrado, tá? Jogo para triplo. Mas eu acho que o Atlético Paranaense é um pouquinho melhor o futebol deles aqui. Eu vou de Atlético Paranaense e empate, tá? 14, Portuguesa e Inter. A Portuguesa tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Em casa venceu o Bragantino por 3-0 e perdeu para o Botafogo por 2-0. A Inter de Limeira tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas.
Fora de casa, venceu o Mirassol por 1-0. Foi um grande jogo, eu vi esse jogo. E perdeu de 1-0 para o São Bento. Aí aqui fiquei meio assim, essa derrota para o São Bento. Portuguesa e Inter também, jogo para triplo, tá? Eu acredito até que talvez a Inter possa ser aí uma pequena zebra, mas eu vou de empate Portuguesa, tá bom? Então esse aqui é o meu jogo com 3 secos, 2 duplos fixos e o resto eu vou desdobrar 8 palpites em cada cartão aí, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí, tá bom? Abraço. E pedir uma gentileza para os colegas aí, quem puder deixar aí os comentários, como é que tá o time da sua região aí, do seu estado, tá? Não para mim, porque meu jogo já está pronto, tá? Esse aqui é o que eu vou jogar mesmo, não vou mudar meus palpites. Mas às vezes você está sabendo alguma coisa aí, um técnico que caiu, um jogador importante, o artilheiro do time que está fora, vai ajudar os colegas aí a resolverem os seus palpites até sexta-feira, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí, obrigado para todo mundo, hein?